Olá, meus amigos e minhas amigas das nossas redes. Hoje vamos falar sobre um tema que é governança corporativa aplicada a organizações do terceiro setor. Fica estranho às vezes a gente falar sobre governança corporativa, parece que a gente está falando de coisas que são segmentadas e tem a ver com as empresas apenas, não é? Mas não é bem assim, porque muitos dos princípios de governança corporativa, que são princípios que vêm de uma sistemática de gestão, de arquitetura organizacional, de processos, também se aplicam às instituições. Apesar das organizações do terceiro setor serem sem fins lucrativos, isso não as impede de terem processos de gestão muito parecidos e que são aplicados das empresas para essas organizações, ok? Para vocês terem uma ideia, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, que é um código que foi feito para que fossem divulgados processos de governança corporativa, na sua quinta edição, ele fala de empresas e outras organizações, que tem a ver também com as organizações do terceiro setor. Isso é um tema que é constantemente debatido nas instituições, em fóruns, congressos, de como se aplicar boas práticas de gestão às organizações do terceiro setor. Nesse vídeo eu quero falar sobre governança corporativa, sobre os 4 princípios que esse Código de Melhores Práticas do IBGC trata e que são aplicáveis ao terceiro setor. O primeiro deles tem a ver com a transparência. As empresas são obrigadas a ter atitudes transparentes com muitos dos seus stakeholders. O que são stakeholders? São apoiadores, são atores que as empresas têm inter-relações. Podem ser clientes, podem ser colaboradores, pode ser o próprio governo, a comunidade do entorno, enfim, são vários atores que são considerados stakeholders. E as empresas têm que ter uma atitude de transparência, transparência nos seus números, transparência que é aplicada a alguns tipos de empresas que têm que publicar o seu balanço contábil e financeiro anualmente. Isso também se aplica às organizações do terceiro setor. O terceiro setor tem uma regrinha que a gente fala, são organizações de recursos privados, mas com objetivos públicos. Por que objetivos públicos? Porque são objetivos que beneficiam a coletividade, um grupo de pessoas. Então, a transparência tem a ver muito com isso, porque o terceiro setor é financiado muitas vezes pela sociedade civil, sejam elas pessoas físicas, empresas, entre outras. Então, todas as instituições têm que ter transparência na sua forma de atuação, na sua forma de prestação de contas, na sua forma de mostrar quais são as atividades por elas desenvolvidas. Um outro princípio que consta no código do IBGC é a questão de equidade. A equidade é importante por quê? Porque tem que haver um tratamento isonômico entre os colaboradores e apoiadores das empresas. E também é assim no terceiro setor. O próprio Código Civil, ele fala que os associados têm que ser tratados de forma igualitária, apesar de que alguns podem ter benefícios ou direitos maiores do que outros conforme a sua categoria. No terceiro setor, então, também isso é muito importante, porque as organizações elas têm que ter um tratamento e uma atividade de atendimento universal que beneficie todas as pessoas. Por exemplo, um hospital que é filantrópico e que atende, por exemplo, o SUS. Ele tem que tratar o paciente do SUS e o paciente de planos, convênios ou particular da mesma forma, com a mesma qualidade de serviço. Então, essa questão da equidade é muito importante. O terceiro princípio que o IBGC aponta é a questão da prestação de contas, que em inglês usa-se o termo accountability. Então, prestação de contas, a empresa também tem que fazer isso, ela tem que prestar contas das suas ações, prestar contas, por exemplo, para o fisco, para o governo, algumas empresas para a Comissão de Valores Imobiliários, e também é assim no terceiro setor. No terceiro setor, as instituições têm prestações de contas internas, que são o seu conselho fiscal, as assembleias, e externo também, principalmente quando existe o uso de dinheiro público e também no caso das fundações, que tem que todo ano serem auditadas pelo Ministério Público, ou seja, elas acabam prestando contas para mostrar que os seus recursos foram utilizados para alcance dos objetivos pelos quais elas foram constituídas.
O último princípio que o IBGC trata no seu código, que nós já citamos, é a questão da responsabilidade corporativa. Ou seja, a empresa tem que ser responsável economicamente, socialmente, ambientalmente em todas as suas ações. E também os seus gestores, eles têm uma responsabilidade para com a empresa. Todos os atos dos gestores, eles têm que ser lícitos e eles têm que atender uma série de critérios em relação ao futuro da empresa. A prática de gestão, os atos administrativos dos gestores das empresas não podem colocar em risco a própria existência da empresa. Isso também se aplica no terceiro setor, porque nós temos os dirigentes das organizações. E hoje, esses dirigentes respondem algumas vezes com seu próprio patrimônio quando existe, por exemplo, desvio de finalidade, malversação dos recursos, entre outras questões. Inclusive, existe uma proposta no Congresso Nacional tramitando em relação à desconsideração da personalidade jurídica, que hoje está previsto no artigo 50 do Código Civil, mas essa responsabilidade vai ser ampliada. Então, o que nós queremos dizer é que toda entidade tem que ter uma boa governança, e uma boa governança tem que ser traduzida nos seus atos constitutivos e nas suas regras internas, como estatutos, regimentos internos, códigos de éticas, entre outros. Então, aplique as boas práticas de gestão das empresas na sua instituição. E a sua instituição vai ser melhor gerida porque as práticas corporativas, elas vêm do avanço e do estudo de anos e anos que vão se passando e as empresas vão se aprimorando. Então, aplique isso e especialmente em atos constitutivos e regras internas da sua organização, como funcionam as suas práticas de governança. Tá ok? Espero que tenha sido útil o conhecimento aqui repassado e conte conosco. Um grande abraço.